Olá e bem-vindos! Hoje a nossa conversa vai ser uma jornada. A fonte que temos em mãos, do pastor Cleves Silva, da Igreja Batista Crescer, nos propõe um mapa, sabe? Um mapa para uma das decisões mais radicais que existem, a de ser um discípulo. E como todo bom mapa, ele já começa com um aviso de perigo. Um conceito do teólogo Dietrich Bonhoeffer que ele chama de graça barata. E esse aviso é fundamental, né? Porque ele define todo o terreno que a gente vai explorar. A ideia de graça barata é tipo uma versão diluída da fé. Diluída como? É querer os benefícios do cristianismo sem os custos. É o perdão sem a mudança, o céu sem a jornada, sabe? Exato. A citação que a análise nos traz é um soco no estômago. Ela diz: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Uau! Pois é, isso se conecta perfeitamente com outra afirmação de Dallas Willard, de que o maior desafio da igreja hoje é a formação de discípulos de verdade. Então, o nosso ponto de partida aqui é essa ideia de que uma conversão genuína não anda sozinha. Ela sempre vem de mãos dadas com o discipulado. E é importante entender o porquê, né? A análise deixa bem claro que a salvação, mesmo sendo esse presente imerecido de Deus... Um presente? Isso. Ela tem uma forma de ser recebida. Não é só tipo apertar um botão. É um processo que envolve arrependimento, fé e uma vida de obediência que se segue. Não são pré-requisitos para merecer a graça, então. De jeito nenhum. São a resposta humana natural a um presente tão grandioso, entende? O discipulado não é um upgrade, uma versão premium da fé. É a própria fé em movimento. Exatamente. Como o texto de Mateus aponta, não basta dizer Senhor, Senhor, né? É preciso fazer a vontade do Pai. Certo. Então vamos começar essa jornada pelo ponto de partida, o que a análise chama de o nascimento do discípulo. E tudo parece gerar em torno de uma pergunta. Na verdade, duas. Jesus está lá com os discípulos em Marcos 8 e lança a primeira, quase um aquecimento. Quem o povo diz que eu sou? Mas a segunda é a que importa. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí vem a resposta de Pedro, que é o momento em que tudo muda. Tu és o Cristo. Veja, ele não diz um grande professor. Um profeta. Nem um profeta poderoso. Ele usa o título específico. O Cristo, o Messias, o Salvador prometido por séculos. É uma declaração de identidade divina e de missão. Mas aqui está o detalhe que me pegou. A gente poderia pensar que o Pedro chegou nessa conclusão por pura lógica, sabe? Por observar os milagres. Faz sentido pensar assim. Mas a análise argumenta que não foi bem assim. Não foi um palpite genial, certo? De forma alguma. O ponto fascinante aqui que o Evangelho de Mateus nos dá é a resposta de Jesus ao Pedro. Feliz é você, Simão, pois isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Uau! O que isso nos diz é que o ponto de partida do discipulado não é uma escolha intelectual, como escolher uma filosofia de vida. É uma revelação. Uma revelação. É o Espírito Santo que, de alguma forma, acende uma luz na mente e no coração da pessoa, para que ela veja Jesus por quem ele realmente é. É uma ótima imagem, essa da luz se acendendo. Porque antes disso, a pessoa pode ter todas as informações, os fatos sobre Jesus, mas... Elas não se conectam. Exato, fica tudo no escuro. É esse momento, então. Esse momento de iluminação é o que a gente chama de novo nascimento ou conversão. É o verdadeiro começo. Não dá para decidir seguir alguém de verdade sem antes ter essa revelação de quem essa pessoa é. Ok, então, uma vez que essa luz se acende, E a identidade de Jesus é revelada. o que vem a seguir? A análise nos mostra que, imediatamente após essa revelação, Jesus faz um convite que é intenso. Ele se vira para a multidão e diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma frase famosa, mas a análise a divide em 4 aspectos. O primeiro é que ela é uma decisão pessoal e calculada. Pessoal no sentido de que ninguém pode fazer por você. A fonte cita Bonhoeffer de novo, de forma bem direta. O chamado de Jesus ao discipulado faz do discípulo um ser solitário. Tem que tomar sua decisão sozinha. É intransferível. Isso.
Não pode ser por pressão da família, da cultura ou da igreja. É individual. Mas essa ideia de cálculo me soa um pouco estranha no contexto da fé. Parece algo frio, quase uma análise de custo-benefício para a alma, sabe? É uma tensão interessante, não é? Totalmente. Isso não tira a espontaneidade da conversão. O material argumenta que não é sobre frieza, mas sobre o oposto. É sobre levar a decisão tão a sério que você não entra nela de forma leviana. Pense nas decisões mais importantes da vida. Casamento, uma mudança de carreira, ninguém entra nelas sem pensar nas consequências. Certo. A fonte sugere que a fé deveria ser tratada com essa mesma seriedade. E para ilustrar isso, Jesus usa duas analogias muito práticas em Lucas. E quais são? A primeira é a de um construtor. Antes de começar a erguer uma torre, o que uma pessoa sensata faz? Senta e calcula o custo. Vê se tem dinheiro para terminar. Exato. Ela verifica se tem recursos para ir do alicerce ao telhado, porque se começar e não puder terminar, vira motivo de piada. A segunda é a de um rei indo para a guerra. Com 10.000 soldados, ele vai enfrentar um exército de 20.000. A chance é pequena. Pois é. Antes de marchar, ele precisa avaliar. Eu tenho chance de vencer? Se a resposta for não, a atitude prudente é enviar uma proposta de paz enquanto o inimigo ainda está longe. Entendi. Então, o cálculo não é sobre barganhar com Deus. De jeito nenhum. É sobre entender a dimensão do compromisso. É um chamado à sobriedade. Precisamente, a consequência de pular essa etapa, como a análise adverte, é o que a gente vê em muitas pessoas que começam a jornada com grande emoção, mas... Na primeira dificuldade. Exato. Ao encontrarem os primeiros custos, as dificuldades, as renúncias, elas desistem no meio do caminho. Elas não calcularam o preço da obra. Certo. Então, se a pessoa calcula o custo e decide seguir em frente, qual é a primeira parcela desse pagamento? O que, de fato, ela precisa entregar primeiro? Isso nos leva ao segundo aspecto, a decisão de renunciar a si mesmo. Negue-se a si mesmo. É talvez a parte mais contraintuitiva de todo o processo, né? Especialmente na nossa cultura que celebra o eu, a autoafirmação. Com certeza. Renunciar a si mesmo, segundo a análise, é destronar o eu do centro da vida. É abrir mão da própria vontade para se submeter à vontade de Deus. É pesado. É pesado. É abandonar a justiça própria. Aquela voz que diz, eu sou uma boa pessoa, eu me garanto. E é abrir mão de opiniões e amizades que nos afastam dos princípios bíblicos. Mas essa ideia de entrega total é onde muita gente trava, não é? A citação que a análise traz de Lucas sobre renunciar a tudo quanto tem soa impossível. Como o material sugere que alguém aplique isso sem se sentir paralisado pela culpa de nunca conseguir fazer o suficiente? Essa é a pergunta-chave. E é um ponto crucial. A análise não sugere uma venda literal de bens para todo mundo, como se a pobreza fosse um pré-requisito. Não é sobre isso. Não. A questão é mais profunda. É uma reorientação radical de prioridades. Nada, nem carreira, nem família, nem bens, nem ambições pessoais, nada pode competir com Deus pelo primeiro lugar no coração. É sobre posse e senhorio, então. Exatamente. Eu posso ter coisas, mas elas não podem me ter. Se em algum momento eu tiver que escolher entre uma dessas coisas e a obediência a Cristo, a escolha já foi feita. A renúncia a essa soberania do eu. Se renunciar a si mesmo é sobre o trono da vida, a imagem seguinte, a da cruz, parece levar isso a um nível ainda mais extremo. É o terceiro aspecto, a decisão de tomar a sua cruz. E a fonte aqui faz um ótimo trabalho em corrigir uma interpretação muito comum. Sim, essa correção é vital. A gente usa a expressão carregar minha cruz para falar de um sofrimento que é imposto, né? Uma doença crônica, um parente difícil, um problema financeiro. Exato. Mas a citação de Hernandes Dias Lopes, que está no material, vira essa ideia de cabeça para baixo. Ele diz, essa cruz não é uma doença, um inimigo, uma fraqueza, um filho rebelde, um casamento infeliz. Ele limpa o terreno primeiro. Totalmente. E então ele define o que ela é. Nossa disposição de morrer para nós mesmos. É considerar-se morto para o pecado e andar com um atestado de óbito no bolso. Essa imagem do atestado de óbito no bolso é muito poderosa. É uma imagem de execução voluntária. No Império Romano, ninguém tropeçava numa cruz por acidente. Quem a carregava estava a caminho da própria morte. Era uma sentença. Uma sentença. Então, tomar a cruz não é um sofrimento passivo,
mas uma decisão ativa e diária de executar a própria vontade, os desejos egoístas, o pecado. A análise resume as características disso. É universal para todo discípulo, é permanente para a vida toda e é diário, penoso e mortal para o eu. É escolher ativamente a vontade de Deus em vez da minha todos os dias. Todos os dias, é isso. E depois de tudo isso, a renúncia, a morte do eu, a cruz diária, o que sobra é o seguir. É o quarto e último aspecto, a decisão de seguir a Jesus. Siga-me. Parece ser o resultado natural de todo o resto, né? Sim. Uma vez que você nega a si mesmo e toma a cruz, você está finalmente livre para seguir. E seguir, como a análise define, não é só uma concordância intelectual. Não é ser um fã. É ser um aprendiz. Um imitador. A definição de Hernandes Dias Lopes que a fonte traz é perfeita. É fazer o que ele faria em nosso lugar. É amar o que ele ama e aborrecer o que ele aborrece. É viver a vida na sua perspectiva. É um caminhar constante, nas suas pegadas, como diz o apóstolo Pedro. Até agora a gente só falou de custo, renúncia, morte, cálculo. Para quem está de fora, isso soa como uma perda total. Parece um péssimo negócio. Com certeza. Mas é aqui que a análise vira o jogo completamente. E começa a falar do lucro, das recompensas de ser um discípulo. E elas são apresentadas como um contraste direto com os valores do mundo. Sim, é uma reavaliação completa do que significa ganhar e perder. O que o mundo vê como perda, o Evangelho enxerga como o maior dos investimentos. A primeira vantagem, ou recompensa, é a vida eterna. E aqui está o grande paradoxo de Marcos 8. Quem tenta se apegar à sua vida, preservá-la a todo custo para si mesmo, acaba por perdê-la. Mas quem perde a sua vida, quem a entrega por causa de Jesus e do Evangelho, esse a salva. É uma inversão completa da lógica de autopreservação. E essa lógica se estende para a segunda recompensa, riqueza eterna. Isso nos força a perguntar, o que é ser rico de verdade? Análise nos lembra da advertência bíblica, de que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. E então nos joga na cara as perguntas de Jesus. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ela poderia dar em troca de sua alma? A resposta implícita é nada, não há preço. Exatamente. A salvação de uma alma tem um valor que nenhuma fortuna pode comprar e nenhuma perda material pode diminuir. A perda da alma é um prejuízo eterno e irreparável. A conclusão da análise é uma frase de impacto. Rico não é a pessoa que tem dinheiro, mas aquele que é salvo. É uma redefinição total do nosso conceito de riqueza. Total. E por fim, a terceira recompensa, reconhecimento eterno. A condição aqui é não se envergonhar de Jesus e de suas palavras nesta vida, que o texto descreve como uma geração adúltera e pecadora. E a promessa que vem junto é impressionante. Quem não se envergonhar de Cristo agora, em meio à pressão cultural, será reconhecido e honrado por ele em sua vinda gloriosa. A escolha fica bem clara, né? A escolha que a análise nos apresenta é dura, mas clara. Você prefere ser desprezado ou ignorado pelo mundo agora, para ser honrado por Cristo para sempre. Ou ser aplaudido pelo mundo agora, para ser desconhecido por Cristo no juízo final. A escolha é clara. Quem honra Cristo nesta vida será honrado por ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Uau! Então, resumindo a jornada que fizemos com base neste material do pastor Cleves Silva, o discipulado autêntico não é um extra na vida cristã. Começa com uma luz que se acende, uma revelação de quem Jesus é. Exige uma decisão sóbria, calculada, de negar o próprio ego, carregar a cruz da obediência diária e finalmente seguir os passos de Jesus. Os custos parecem altíssimos, mas as recompensas, vida, riqueza e reconhecimento eternos são de um valor que simplesmente não tem comparação. Acho que a melhor forma de amarrar tudo isso é com a definição de discipulado de Avery T. Willis Jr., que a análise nos traz no final. Ela sintetiza todo esse processo dinâmico. Por favor, compartilhe. Ele define o discipulado cristão como
o desenvolvimento de um relacionamento pessoal, duradouro e submisso com Jesus Cristo, em que ele transforma o caráter do discípulo à semelhança dele, transforma os seus valores em valores do reino e o envolve em sua missão no lar, na igreja e no mundo. Ou seja, É um processo de transformação contínuo, impulsionado por um relacionamento. uma transformação total, impulsionada por um relacionamento. Isso nos deixa com muito o que pensar. E para encerrar, quero deixar uma provocação para reflexão. A análise usa a analogia de calcular o custo de uma construção ou de uma guerra antes de se comprometer. Se a gente aplicar essa analogia ao mundo de hoje, qual seria o custo mais significativo que as pessoas talvez não consigam calcular ou que mais subestimam ao considerar uma vida de discipulado? E o que essa dificuldade em calcular revela sobre os valores da nossa época em contraste com os apresentados nesta análise?